A neurociência explica que você é o que você come, lembrando que o seu intestino não é o seu segundo cérebro. O seu intestino não é seu segundo cérebro. Você só tem um cérebro que fica aqui dentro da caixa craniana. O intestino é um local que produz através do triptofano, que é uma produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, uma substância química responsável pelo seu bom humor, responsável pelo seu sono, para regular as suas funções de fome. Então, no intestino é o local que tem a segunda maior produção desse neurotransmissor, dessa substância química chamada serotonina. Então, cuidado se você está comendo muito carboidrato, cuidado se você come muito açúcar, cuidado com as coisas que você come, porque as coisas que você come pode fazer você não estar produzindo esse neurotransmissor chamado serotonina. A forma artificial de ter a serotonina no seu corpo é o Prozac, lançado nos anos 90, e hoje o genérico do Prozac, que não produz essa quantidade toda, a quantidade de pessoas que está tomando fluoxetina, acreditando que isso vai te dar bom humor. O que te dá bom humor é fazer análise. O que te dá bom humor é entender quem é você. E análise não é autoconhecimento. Psicanálise não é autoconhecimento. Psicanálise é mergulhar no seu inconsciente e descobrir o que tem recalcado dentro de você. Então a gente tem que entender essas coisas para a gente poder. O que é o neurotransmissor chamado serotonina? Comer alimentos ricos em triptofano faz você produzir no seu intestino, que não é o segundo cérebro, o triptofano. Comer carne, peixe, ovos, leite, chocolate preto, abacaxi. Otimismo, realismo e pessimismo. A gente tem que fazer a diferença dos três. Otimismo é acreditar que tudo vai dar certo. Pessimismo é acreditar que tudo vai dar errado. Então a gente não pode ser nem otimista, nem pessimista. A gente tem que ser realista. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo. Quem é otimista demais é inconsequente, quem é pessimista demais é negativo demais. O realista é aquele que enxerga os fatos e vai trabalhando com os fatos. Então, você ser realista, você vai produzir o neurotransmissor chamado serotonina, porque ele regula o humor, melhora o ritmo cardíaco e facilita a tomada de decisões. Pessoas pessimistas demais, elas têm queda da produção de serotonina, então elas são constantemente mal-humoradas. Pessoas que são otimistas demais, elas vivem com um ápice da adrenalina, então elas estão pilhadas para tudo. Então a gente tem que ter o equilíbrio entre ser uma pessoa que acredita demais e ser uma pessoa que acredita de menos. Na vida tem que ser equilibrado, nós temos que tentar ser pessoas equilibradas para poder desenvolver as questões. Serotonina, ela é responsável pelo seu humor, pela sua ansiedade, pela sua agressividade. Ações da serotonina, ela produz em você fome, apetite, você busca se alimentar, ela é responsável pelo seu humor, pela sexualidade, pelo sono e aumenta a saciedade ou diminui a apetite, a serotonina. E a serotonina é aquela que quando passa na fenda sinápticas, muitas caem e não são recaptadas. E o tratamento de muitos remédios para transtorno de pânico utiliza-se a fluoxetina para poder bloquear os inibidores de serotonina e noradrenalina. A serotonina participa do apetite, o controle da temperatura do corpo, do sono, da náusea, da sexualidade. Ela é muito importante no sistema de dor, nos transtornos de humor, nos transtornos afetivos. Então, muitos remédios utilizaram a serotonina para tratar a depressão. E esse já caiu por terra nos estudos científicos dos anos 2000. A desordem do humor libera a serotonina no sistema nervoso central e associa com isso uma baixa de humor. Os pacientes que usavam muito fluoxetina ou Prozac acreditavam que eles tinham a recaptação da serotonina, e isso foi algo que caiu por terra. Então, a serotonina também é responsável pela desordem obsessiva compulsiva que a gente tem no nosso corpo. E a percepção do sono e dessas questões estão atreladas ao apetite, à serotonina. Você é o que você come. Então, a neurociência, os neurotransmissores chamados
noradrenalina, serotonina e dopamina estão muito associados ao estado afetivo seu, meu e das pessoas. E esses 3 neurotransmissores, eles, por exemplo, a serotonina, ela vai ser responsável por sua emoção, humor e função cognitiva. Mas a noradrenalina também e a dopamina também. O que diferencia uma do outro? A dopamina é aquela que está na iniciativa sua e no prazer. Só em você estar buscando realizar algo, você já tem uma descarga de satisfação através da dopamina. A noradrenalina é aquela responsável pela sua energia, pelo seu interesse, pela sua ação de vida. E a serotonina é aquela responsável pelo sono e pelo impulso. Cássia, a melatonina também não é responsável pelo sono? É, mas a serotonina também é. De noite a gente produz melatonina e de dia a gente produz serotonina. Então, quando a gente vai dormir, a gente produz o neurotransmissor chamado melatonina e não adianta você tomar um remédio chamado melatonina. Você tem que dormir no mínimo 7 horas por dia, porque isso é um dos fatores de ter saúde. E a junção das 3 vai da noradrenalina, da serotonina e da dopamina, é responsável pela emoção, humor e função cognitiva. A junção da noradrenalina com a serotonina, responsável pela ansiedade e irritabilidade que está dentro de você. Então, a gente tem que